Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Esses dias eu recebi uma paciente no consultório, paciente magrinha, e ela tinha um pouquinho de gordura localizada, mas muito incomodada com a cintura e queria, por toda a lei, que a gente melhorasse a cintura dela. Imagina só que alternativas a gente teria para melhorar a cintura de uma paciente com pouca gordura localizada. E essa pergunta que a gente vai responder hoje. Então, você quer melhorar a cintura, quer ter um impacto positivo o máximo possível na tua relação cintura-quadril, senta aí, curta, compartilha esse vídeo, clica no sininho, compartilha com toda a tua rede de contatos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, já que tem mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente a pesquisar e conhecer as melhores técnicas em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama que existem no mundo. Aqui, Dr. Daniel Botelho, sou cirurgião plástico aqui, te orientando e te ajudando a percorrer o caminho para melhorar tua autoestima em relação à mama e contorno corporal. Então bora entender um pouquinho mais e responder essa pergunta: como é que a gente melhora a cintura de uma paciente com pouca gordura? Roda a vinheta. Queridos, vamos lá então? Vamos entender um pouquinho mais que tipo de situação ou estruturas podem influenciar negativamente na cintura de uma paciente. É óbvio, aí a gente tem uma condição, uma situação com bastante influência genética, certo? Vocês sabem muito bem, tem pacientes com quadril mais largo, tem pacientes com quadril mais estreito, tem pacientes que de fato têm um corpo mais quadradinho, né? Vocês vão lembrar das crossfiteiras aí, por exemplo, que normalmente tem aí um corpo bastante quadrado, né? Aquele corpo mais masculinizado. Então vamos entender que tipo de situação pode influenciar negativamente na cintura. Óbvio, como a gente está falando, geneticamente a gente pode ter uma paciente com pouco quadril. Então muitas vezes um paciente com pouco quadril, por mais que ela possa ter ou possa ser magra ou ter uma cintura estreita, se ela tiver um quadril estreito, quando você olhar para ela, a relação cintura-quadril vai ficar limitado. A gente vai ter um quadril estreito para aquela cintura que pode ser também estreita, né? E acaba ficando com um corpo mais masculinizado, que é diferente do corpo feminino, né? O corpo masculino é em V e o corpo feminino, idealmente, ele deve ser em ampulheta, para que a gente possa ter um contorno mais suave, né? Mais delicado, certo? Então vamos entender. De fato, a gente estava conversando aqui e o quadril pode sim ser uma grande limitação para a gente ter um corpo feminino. Então, por mais que a paciente muitas vezes possa ser magra, por mais que uma paciente muitas vezes possa ter uma cintura fininha, estreita, se ela tiver um quadril muito estreito, a gente pode ter problema. E aí, normalmente, vocês vão lembrar daquele perfil também, aquela paciente mais americana, europeia, normalmente tem um quadril mais estreito. Vocês que já viajaram aí para os Estados Unidos, mulheres, principalmente, já compraram calça, por exemplo. Minha esposa não consegue ou detesta comprar calça fora do Brasil, porque as calças lá não valorizam ou são feitas para pacientes com quadril muito estreito. Curioso, né? Então, isso é uma coisa que, de fato, tem uma influência genética muito interessante. Mas é óbvio, para além do quadril estreito, o que mais pode interferir negativamente? Para além disso, a gente tem a musculatura, né? A gente tem a musculatura da região dos oblíquos, e aí a gente coloca uma artezinha aqui para o pessoal entender um pouquinho mais o que é o músculo oblíquo. E se esse músculo é muito hipertrofiado, tem muito volume, a gente tem uma tendência a ter um corpo mais quadradinho. Então, você que na academia faz muito exercício para os oblíquos, né? Por exemplo, por que as crossfiteiras têm lá o corpo quadrado? Porque naturalmente elas fazem aqueles exercícios de levantamento de peso e usa muito músculo oblíquo para poder realizar os movimentos. E como o CrossFit não é uma atividade de construção ou de modelagem do corpo, o CrossFit é uma atividade de levantamento de peso, naturalmente tem esse impacto negativo sim na cintura feminina. Então vamos lá. Então a gente tem já desde o quadril, se a gente tiver um quadril estreito já tem uma certa limitação. Se a gente tiver uma paciente com músculo oblíquo muito hipertrofiado, também vai ter uma certa limitação. E o que mais? É óbvio, pacientes que já gestaram, tiveram filhos, se tiver afastamento ou tiver uma musculatura abdominal frouxa, a gente também vai ter uma cintura limitada. Vamos supor um paciente que tem uma diástase, né, que é aquele afastamento da musculatura abdominal muito largo, né, um afastamento grande da musculatura abdominal, naturalmente a gente acaba tendo uma limitação grande também na cintura, né? Imagina só como se fosse um balãozinho mesmo que vai inflando ali e a gente vai perdendo ali o
desenho da cintura. Então, desde musculatura, que pode ser diástase ou hipertrofia, o que mais? Gordura localizada. De fato, tem pacientes que têm uma certa tendência à gordura localizada nessa região, e aí, muitas vezes, também pode ter uma interferência negativa. Tem paciente que tem uma tendência de acumular gordura todo no tronco e não acumula nada no quadril. Tem também esse perfil, que é um perfil mais masculino, de fato, né? Homens normalmente acumulam mais gordura no tronco, mas existem algumas mulheres com essa influência genética também. Para além disso, o que mais? Tem uma estrutura super interessante que são as costelas flutuantes. Olha só, analisa aqui comigo. Vou pedir para o pessoal da arte colocar aqui um desenhozinho da caixa torácica e mostrando justamente as costelas flutuantes. E aí a gente precisa muitas vezes fazer uma medida que é super interessante. Olha só, a gente vai medir e palpar com o dedo a última costela flutuante. Imagina aqui as últimas costelas flutuantes. A gente tem duas importantes, a 12ª e a 13ª. E aqui o quadril, certo? O osso do quadril. Quanto mais estreito for essa distância, quer dizer, quanto mais próximo essa última costela flutuante do osso do quadril aqui embaixo, mais a gente vai ter uma limitação à cintura. Tem pacientes que têm um tronco mais compridinho e aí tem essa distância mais longa, certo? Tem pacientes que têm um tronco um pouco mais achatadinho e aí tem essa distância mais curtinha. Ou tem pacientes que têm essa última costela muito grande e ela pode aproximar do quadril. E aí imagina só que muitas vezes a cintura ela é influenciada por diversas estruturas, como a gente estava explicando. Vamos só recapitular. Desde diâmetro do quadril, musculatura, que pode ser hipertrofia ou diastase, gordura localizada e costelas flutuantes. E aí interessantíssimo, tá? É óbvio, em cada caso a gente vai analisar ou vai precisar analisar cada uma dessas estruturas se a gente tem uma paciente com uma queixa de cintura não feminina. Aí vamos imaginar aquele caso, tem uma paciente já um pouco mais magra, tem pouca gordura, então a gente já elimina a questão da gordura. Paciente que muitas vezes pode ter um quadril estreito, mas eventualmente tem uma distância limitada entre a última costela flutuante e o quadril. Quer dizer, aquela paciente que tem o jeitão do quadril mais larguinho, mais quadradinho, apesar de ser magra. E aí, de fato, uma alternativa ou as alternativas que sobram para melhorar essa cintura muitas vezes são desde uma lipoaspiração para tirar o máximo de gordura daquela região da cintura, enxertando um pouquinho nesse quadril, somado a isso ao remodelamento ou reposicionamento das costelas flutuantes. Doutor, isso é possível fazer? Sim, hoje nós já temos técnica para fazer exatamente isso, o reposicionamento das costelas flutuantes. Então, o que exatamente a gente faz? Vamos recapitular aqui, mostrar aqui as costelas flutuantes. A gente tem duas principais, 12ª e 11ª, e a 10ª que ela não obrigatoriamente é uma costela flutuante, tá? As principais são as duas últimas. E aqui o quadril. E o que a gente faz muitas vezes? A gente vai aqui nas costas da costela, pega um bisturi ultrassônico com um cortezinho minúsculo, enfraquece as costinhas dela e faz só isso aqui com ela. E essa aqui, mesma coisa, faz só isso aqui para que essa paciente tenha uma distância mais favorável entre o quadril e a costela flutuante. Você vai fazer exatamente isso agora. Você vai palpar a tua última costela e vai ver se ela é muito próxima do quadril. Se a gente tiver uma distância muito menor do que 6 centímetros, por exemplo, entre a última costela flutuante e o quadril, a gente tem uma paciente com uma certa limitação em relação à cintura da costela. Entendeu? Então, existem de fato alguns casos, inclusive, em que a gente vai precisar abordar absolutamente tudo isso, tá? Desde gordura localizada, desde musculatura, muitas vezes fazendo duplicatura da diástase, fazendo uma abdominoplastia, uma lipoabdominoplastia HD e fazendo o enfraquecimento da costela para a gente reposicionar e melhorar a cintura. Aí nessa situação, naturalmente, a gente teria o impacto máximo possível em relação à melhoria da cintura. A desvantagem de precisar reposicionar a costela, de fato, é só a necessidade de precisar utilizar um corselet, sabe aquela cinta, mais amarradinha por um tempo mais prolongado, certo? Então, curta, compartilhe, escreva aqui embaixo se você já ouviu falar em remodelamento de costela, que pode ser sim uma solução para melhorar a cintura dos corpos femininos. Faria? Escreva aqui nos comentários, aguardo no próximo vídeo. Valeu!